13º salário, isso para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS. Bom, com essa verba extra nesses meses agora, no começo do ano, fica aquela pergunta, né? Como usar melhor o dinheiro? O Jorge Brandão tem dicas para você. Jorge. De volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, olha, a dica principal, por causa dessa antecipação que visa, né, aquecer a economia, aumentar a popularidade do presidente, a dica principal é o seguinte: pagar dívidas. Se livrar das dívidas. Pagando as dívidas, sobrou alguma coisinha, você faz um investimento, uma reserva de emergência, ou então compra o que você quiser, mas primeiro quitar as dívidas. Nós batemos um papo com o economista Renato Chaves, que traz essas orientações. Vamos conferir. E a gente conversa agora com o economista Renato Chaves, justamente para trazer orientações sobre essa antecipação do 13º salário. Olha, tem que ficar atento. Bom dia, Renato. Quais são as orientações? É gastar o dinheiro ou pagar dívidas? Bom dia a todos. A primeira orientação sempre é quitar dívidas, porque dívidas geram juros. Juros no Brasil são reconhecidamente altos, e algumas dívidas têm os juros mais altos, ainda se brincar, os mais altos do mundo. Então, quando você recebe alguma grana assim extra, o interessante sempre é primeiro quitar dívidas. Agora, o difícil é escolher qual dívida quitar, porque não depende da taxa de juros, né? Tem algumas dívidas que são mais importantes que outras ficam mais caras mais rápido. Normalmente, com mais a taxa de juros mais alta deve ser a prioridade, mas é bom observar se você tem alguma outra dívida que seja mais importante no sentido de como você leva a sua vida no momento. Então, a principal dívida seria do cartão de crédito, por exemplo? Né, Via de regra, sim, mas para idosos existe a questão de medicação. A maior parte da medicação que idosos usam está vinculada realmente a cartão de crédito. Se for o caso, sim. Evite sempre o pagamento mínimo, sempre pague a fatura atual inteira. Se possível, adiante faturas para frente, se essa grana couber, mas observe se não há algum outro tipo de dívida, às vezes de familiares, que você é responsável, que seja mais rápido de quitar. Ô Renato, esse dinheiro, né, sempre é disponível no fim do ano, mas agora o governo decidiu nesse primeiro semestre. Seria o quê? Para aquecer a economia? O atual governo anda em busca de popularidade, né, e sempre medidas fiscais, que é o caso, né, você adiantar algum tipo de pagamento de pensão, de aposentadoria, 13º, esse tipo de coisa, costuma ser popular, e ele está em busca disso. O medo está no impacto no orçamento, né? Dizem que não vai ter, que é pouco, que é só antecipação e não é para todo mundo, mas o governo já está correndo o pescoço com relação à dívida. Isso é complicado. Mas sim, isso de regra por causa de popularidade mesmo. E também uma boa estratégia seria uma reserva de emergência, não é, Renato? Dá para depender de quanto for o valor. Ter reserva de emergência, né? Porque muita gente já está endividada. Não adianta ter reserva de emergência com dívidas, porque a reserva de emergência, ela precisa não só ter uma liquidez imediata, né? Ou seja, está disponível para você tirar quando você precisar, como ela precisa render alguma coisa. Pelo menos a inflação, coisa que a poupança, por exemplo, não rende. Então, a pessoa pode ficar na sinuca de bico. Se você pegar esse dinheiro e colocar num lugar que rende, mas até acima da inflação, esse tipo de aplicação pode não ter a liquidez diária, ou seja, está disponível para quando você realmente precisar para uma emergência. Não só isso, esses juros que ela gera, muito provavelmente é muito menor que qualquer juros de qualquer dívida, de qualquer tipo de financiamento ou empréstimo que existe hoje no Brasil. Então, a criação de uma reserva de emergência de pelo menos um mês que a pessoa tenha, ela tem que ficar em segundo plano até que seja quitada todas as dívidas. Tá certo, muito obrigado. Conversamos com o economista Renato Chaves. Sempre à disposição, bom dia a todos. Aí foi dado o recado do economista Renato Chaves. Para você que estava acostumado a receber esse dinheiro lá no final do ano, vai ser agora no primeiro semestre, então fique atento. Não gaste tudo no São João, que algumas parcelas é para maio e junho. Você pague suas dívidas, que é muito importante para não ficar com dor de cabeça. Foi dado o recado, Vitor e Juliana. Obrigado, Jorge. E olha só, um recado importante. Abril chegou e com ele novas oportunidades